Meus queridos, nós celebramos hoje a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, em comunhão com toda a igreja, em todo o mundo. Esta solenidade marca o início da última semana do ano litúrgico. Então hoje é o último domingo do ano litúrgico, e esta última semana, no próximo domingo, iniciaremos em comunhão com toda a igreja um novo ano litúrgico com o tempo do Advento. É sempre oportuno, celebrar o último domingo do ano litúrgico com esta solenidade, para refletirmos se efetivamente ao longo de toda a caminhada deste ano, Jesus Cristo foi o Rei, o Senhor, o soberano de todas as dimensões da nossa existência. Esta solenidade foi instituída pelo Papa Pio XI no ano de 1925. Ele escreveu uma encíclica que se chama Quas Primas, pode ser lido também, tem em português, e com essa encíclica ele instituiu essa solenidade num contexto histórico de bastante tensão. Era o pós-Primeira Guerra Mundial. Então as nações estavam feridas, machucadas, as nações estavam desgastadas pela guerra. E o que acontece? Essas nações acabam por se restaurar, mas de maneira individualista. Então surgiu na Europa, uma visão de nação como uma autoridade máxima. Entrou na mentalidade das nações nesse período histórico a inexistência de Deus, a insuficiência de Deus. Se Deus existisse, por que tanto sofrimento nesta guerra? Era esse o questionamento. E aí a mentalidade laicista tomou conta de muitas nações. O Papa escreve essa encíclica dizendo assim: ainda que cada nação possa se restaurar, se redesenhar e se tornar soberana, existe alguém que é maior do que todas elas e que deve reinar sobre todas e que deve ser o paradigma dos valores a serem seguidos em todas, e este é Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então esse é o sentido naquela época, o motivo pelo qual foi escrita essa encíclica, para a gente poder refletir um pouco. E essa mentalidade de Estado laico, que é uma mentalidade degradante, ela perpassou desde este momento histórico, e nós sabemos que até hoje assim o é. Até hoje. E cada dia essa mentalidade vai destruir mais a sociedade. Se não começar por nós a promoção do reinado de Cristo no seio da sociedade. E aí a igreja, neste ano litúrgico, colocou este Evangelho de João, capítulo 18. Qual é o contexto histórico? Aqui nós estamos já num episódio de condenação de Jesus. O que aconteceu antes desse episódio do Evangelho? Jesus ele foi preso pelos sumos sacerdotes e foi levado até o Sinédrio. O Sinédrio era um conselho das autoridades religiosas. E este conselho já tinha condenado Jesus. Ele se passou por Deus, cometeu um crime religioso grave, a blasfêmia. Ele deve ser morto. Só que o poder religioso naquela época não valia muito no aspecto social, porque o poder religioso não era o poder civil. Ora, quem é que dominava civilmente aquele território e muitos outros envoltos? Era o Império Romano. O Império Romano dominava aquele território, e grande parte da Ásia
um território vasto envolto da Palestina. Era um território imenso, o Império de Roma. A sede estava em Roma. Então, esses religiosos, percebendo que dizer que Jesus cometeu um pecado, que ele se passou por Deus, não ia dar em nada, então eles inventaram acusar Jesus de um crime não só religioso, mas um crime civil, porque aí não seriam eles quem matariam Jesus, mas as autoridades civis. E foi o que fizeram. O Evangelho de João, ele vai mostrar exatamente que a condenação de Jesus não foi somente religiosa, mas civil. Eles foram até o representante do Império Romano naquela jurisdição, que era Pilatos, e disseram, não disseram a Pilatos, ele se passa por Deus, porque Pilatos era romano, ele era pagão, tanto faz se passa por Deus ou não. Disseram a Pilatos, ele se passa por rei. Aí criou um problema com o império, porque o império só tinha um rei, que é o imperador César. Por isso que Pilatos, nós percebemos na cena de hoje, ele fica o tempo todo perguntando, tu és rei? Tu és rei? Porque ele quer ouvir da boca de Jesus, eu não sou ou eu sou, né? Então começa o evangelho de hoje, Pilatos perguntando, tu és o rei dos judeus? E Jesus diz, né, estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram? É muito interessante que Jesus, ele nunca responde, ele faz outra pergunta, né? É um exemplo a não ser seguido por nós, né? Estou brincando, olha. E aí Pilatos diz assim, eu sou judeu por acaso? Ou seja, eu não te conheço. Se estás aqui é porque alguém te entregou, o seu próprio povo, os sumos sacerdotes. E Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo. A palavra reino no grego é basileia. Basileia tuteiu, o reino de Deus. O meu reino não é deste mundo, mas é de um mundo que vai muito além deste. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse preso. É bem verdade que os seus discípulos tentaram livrar Jesus, né, de ser preso. Pega lá no Monte das Oliveiras, Pedro, ele pega uma espada e vai tentar matar os guardas, até ele machuca a orelha do guarda romano, né? E Jesus diz, guarda a espada na bainha. Por quê? Porque o rei de um reino que não é deste mundo, é necessário que ele primeiro, antes de subir no seu trono glorioso, ele suba em um outro trono. Esse trono se faz necessário, não tem jeito de fugir dele. Guarda a espada na bainha, Pedro. É preciso que eu suba no trono da cruz. E depois disso, eu subirei no trono da eternidade, um trono de glória. Mas é preciso esse trono primeiro. Nós vamos rezar o prefácio de Cristo Rei do Universo. E o prefácio vai dizer assim, ele subiu no trono da cruz e reinou no sofrimento, e virá de maneira gloriosa e se assentará no seu trono glorioso nos céus para todo o sempre, porque ninguém reina além de Jesus Cristo. Ele está acima de todos os reinos. Por isso que no Apocalipse de São João nós ouvimos hoje, Jesus Cristo, diz João, ele é o soberano dentre os soberanos da terra. Jesus não veio para realizar uma obra política neste mundo, não. Ele veio para reinar, sabe onde? Em todas as instituições, né? Se nós formos analisar numa análise estrutural, né? Qual a diferença de um reino e de um império? Né? Qual a diferença de um rei e de um imperador? Né? O rei, ele governa aquela jurisdição do seu reino. O imperador, ele governa um conjunto de vários reinos que ele dominou. É este tipo de governo, é a basileia,
que Deus quer exercer. Deus não quer um governo temporal. Ele já exerce, né, de maneira visível pela igreja, né? A igreja, que é uma instituição divina na terra, ela se mostra como um Estado, nós sabemos disso, mas não é essa a vontade primeira de Deus, e a vontade última. A vontade de Deus, por cima de todas, é que Ele reine em todas as instituições, todas, né? Nas instituições maiores que existem, os governos, mas também nas instituições menores que existem, que são os nossos corações. Ele quer reinar em todas as nossas realidades. E aí o texto de hoje, né, mostra Pilatos que não está entendendo onde Jesus quer chegar. Aí ele pergunta de novo: tu és rei? É isso que eu preciso saber. E Jesus termina dizendo: tu dizes, eu sou o rei, pronto, eu nasci e vim ao mundo para isto. E aí Jesus explica como vai ser exercido o seu reinado, por meio da verdade. Na verdade, é a verdade quem vai governar e deve governar todas as coisas. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E quem for da verdade, escutará minha voz. O lecionário, nessa liturgia, omite a resposta de Pilatos. Mas Pilatos diz assim para Jesus, né? Mas o que é a verdade? Existe verdade? E aí Pilatos sai correndo daquele lugar e manda prender Jesus, porque Jesus já disse o que ele queria ouvir. Ele se fez rei, né? Então, minha gente, nós somos convidados a avaliarmos um pouquinho nessa liturgia o quanto Deus, por meio da verdade, Ele tem sido Senhor e Rei da nossa história, né? Qual lugar Deus tem ocupado na nossa vida, nas nossas escolhas? E Deus, minha gente, é uma coisa inegociável. Deus não quer resto ou parte de nós. Ele quer ser o centro e a prioridade na nossa vida. E a pergunta é: nós temos feito de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o centro da nossa existência, das nossas escolhas, dos nossos sonhos, das nossas discussões, né, dos nossos afetos, então tantas outras dimensões, em todas as dimensões que constituem a complexa vida humana, a sua vida e a minha, Ele tem sido o centro de todas elas. É para a gente refletir, né? Eu disse ontem, e vou dizer uma coisa que eu tenho observado nessa cidade de Itu, né? Nós sabemos que tem igrejas pela cidade que celebram missa dominical em 40 minutos. Todo mundo sabe onde é. E está assim, ó. Será que para essas pessoas Cristo, não estou dizendo que o problema está na celebração, não, mas na motivação das pessoas. Cristo tem sido o centro, de modo que eu vivo 7 dias da minha semana, e no momento ápice da minha vida, eu busco o que é mais rápido, porque é para Deus. Eu passo 3 horas no shopping, na praça de alimentação, no cinema, mas eu preciso ir numa missa de 40 minutos no fim de semana. Deus é o centro? É para a gente refletir, né? Teve uma pessoa daqui que falou: padre, podia fazer uma missa mais rápida no fim de semana, né? Uma só. Eu falei: não, a missa é igual para todos. Se demorou 1 hora, louvado seja Deus. Se for um pouquinho mais, louvado seja Deus. E ainda é muito pouco que a gente dá para Deus, muito pouco, né? Esse tipo de busca na prática religiosa não serve para nada para a igreja, minha gente. Porque uma pessoa assim,
Na hora que tiver votar na urna lá, se tiver uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa da legalização do aborto, esse tipo de gente vai votar a favor. Por quê? Porque não é íntimo de Jesus. Cristo não reina na alma, não é a prioridade da pessoa. Se tiver outros tipos de pesquisas civis, de motivação popular, essa pessoa vai ser contra a verdade. Porque a verdade é apenas uma expressão social na vida dessa pessoa. A igreja não precisa mais disso. A igreja precisa de pessoas não perfeitas, começando pelo padre, e depois todos nós, cheios de imperfeições. Mas a igreja precisa de pessoas imperfeitas sim, mas que começam a levar Deus mais a sério, né? Mas que começam a cultivar uma intimidade de maneira mais profunda com Deus. Pecados nós arrastaremos até o fim, minha gente, mas o que nos diferencia, se colocamos ou não Cristo como Rei na nossa vida, são as nossas lutas, é o quanto nós buscamos de Deus. Não dá para dizer que Deus, Ele reina na minha história, se o único momento que eu tenho com Ele é a missa dominical. Depois, durante a semana, vive pior do que pagão, nas palavras, no jeito de tratar as famílias, no jeito de dialogar conjugalmente, vive pior do que pagãos. Cristo reina? Não. Então é preciso que nós, minha gente, que somos muito pecadores, que comecemos a trazer de volta valores que nos ajudam a ir colocando aos poucos Cristo como centro. Começa no seu trabalho, antes de trabalhar, rezar. Traça o sinal da cruz antes de começar o seu trabalho. Você vai ver como as coisas vão começar a mudar, quando colocarmos Deus em coisas tão pequenas, mas em sinais tão aparentemente inúteis, mas colocá-lo no centro. Reza para a refeição, começa a fazê-lo, né? Reza no momento de você fazer o seu balanço administrativo, financeiro, a sua vida econômica. Reza, consagra a Deus. Você vai percebendo o quanto Deus vai te honrar quando você se tornar disponível e colocá-lo como centro. É uma questão de experimentar, porque senão, minha gente, a gente vai viver sempre essa mesma vida, uma vida que não amadurece, relacionamentos que ficam sempre nas mesmas coisas e que não se edificam. É preciso dar passos de maturidade espiritual. A palavra de hoje é bastante categórica, né? Hoje nós ouvimos essa profecia de Daniel. Daniel, um profeta que viveu na transição do século III, século II antes de Cristo. Então é o Antigo Testamento. Daniel não conheceu Jesus, viveu 2 séculos, 3 séculos antes. Mas aqui ele escreve a visão que ele está tendo, e que por não conhecer o Deus que se fez homem ainda, ele não entendeu. Daniel morreu lendo o que ele escreveu e não entendendo. Olha só: continuei insistindo na visão noturna, eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, e ele ia se aproximando do ancião de muitos dias. O texto do Antigo Testamento é difícil, né, às vezes de entender. O ancião de muitos dias é Deus. É Deus. É claro que o Antigo Testamento não conhecia Deus como trindade, só conhecia Deus como uma unidade divina. Deus, nós sabemos que depois que Jesus ele veio à terra, é um único Deus em 3 pessoas, nós sabemos, mas eles não. Mas Daniel teve uma visão. O ancião de muitos dias, que é Deus, estava no trono e estava se aproximando do trono desse ancião, como que um filho de homem, um homem estava se aproximando. E Daniel não entendia por quê? Porque ninguém chega até Deus. Deus é inefável,
Mas como é que um homem, um filho de homem estava se aproximando? E foi dado a este filho de homem que se aproximava da presença do ancião de muitos dias, que é Deus, foi dado a ele poder, glória e realeza. Quem é esse filho de homem que se aproxima do trono do ancião de muitos dias? Jesus Cristo. E só aproxima-se porque é Deus, como o Pai. Então foi dado a este poder, glória e realeza, poder sobre todas as nações, línguas, e todos contemplavam o seu poder. Aqui, minha gente, é a imagem da ascensão de Cristo, mas também é a imagem de quando Jesus voltar no fim dos tempos, e Ele restituir todas as coisas e arrebatar para si a igreja. Minha gente, o que esse texto está dizendo? Que ninguém conseguirá fugir da soberania de Deus. Ninguém conseguirá fugir do julgamento desse que é rei de todas as coisas. É por isso que nós precisamos rezar mais, nos voltar mais para Deus, porque todas as coisas convergirão para Cristo, quando Ele vier consumar tudo. E de que jeito nós estamos? Como estão nossas famílias, nossas casas, as nossas escolhas? Eu disse na missa que eu celebrei agora há pouco, eu já falei isso várias vezes, mas é uma coisa que me impressiona muito, a igreja rezar desse jeito. A oração da coleta no dia de São Luís Gonzaga, ela diz assim: Senhor, ajudai-nos a viver como São Luís assim o viveu, na perfeição. Mas se não conseguirmos, ajudai-nos a viver na penitência, se não o conseguimos imitar na inocência. Olha que bonita essa oração. É isso que Deus espera de nós, minha gente. A perfeição somente na outra vida. Mas Deus espera de nós pessoas que lutem para conquistá-la. Que nós o façamos. Então hoje, para nós, para mim, para você, Deus primeiramente tem sido o rei da nossa individualidade, as nossas escolhas, os nossos sonhos, projetos. Depois, quem é casado, na vida como casal, Deus tem sido o rei no relacionamento conjugal de vocês. Como família, se comportam, se tratam, rezam juntos, vivem como pessoas tementes a Deus ou não? É rei, é o centro. Para a gente refletir, que Deus nos ajude e que a liturgia de hoje nos leve a percebermos nesse ano litúrgico que nós estamos encerrando. Nós demos passos espiritualmente. Lembra do ano passado? Nós já celebramos essa festa. Hoje eu sou um ser humano um pouco melhor em Deus. Minha família, meu casamento, as minhas buscas, meu trabalho, meus relacionamentos, enfim. Então reflitamos isso. E que Deus, meus queridos, Ele seja o rei da nossa vida. E quem é pai e quem é mãe, chefe de família, para vocês têm um pedacinho do munus real de Cristo. Aliás, todos nós recebemos esse pedacinho no batismo, quando nós recebemos a unção com o óleo do crisma na cabeça, ou um adulto que é crismado no mesmo dia do batismo, nós recebemos o tríplice munus de Cristo, sacerdote, profeta e rei, para que nós governemos as nossas instituições, por menor que seja, segundo o coração de Deus. Você que é pai, mãe ou chefe de família, você é o imperador do seu lar, e você tem feito do seu lar um lar cristão, com a sua vida de oração, com o ato de abençoar os seus,
na fronte, traça o sinal da cruz, naqueles são seus, eles estão debaixo da sua autoridade espiritual, né? Corrige se necessário, exorte se necessário. Você tem feito isso? Exercita o seu munus de rei do seu lar, no seu trabalho, né? Às vezes vem gente confessar: padre, tenho dificuldade de viver, de conviver no meu trabalho, porque tem pessoas complicadas. Olha, o bem é mais forte que o mal ou o contrário? O mal tem nos vencido é porque nós não temos tido autoridade espiritual. Precisa rezar mais, precisa ser mais de Deus, fazer penitência, vencer os desafios com a força que vem de Deus. Refletamos sobre isso. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho nessa palavra de hoje, tão curiosa e ao mesmo tempo provocativa.